Na aula passada, vocês aprenderam um pouco sobre arrays. Viram que para criarmos arrays, utilizamos a palavra-chave new e o nome array, né, que representa aqui a criação de um novo objeto array. Dentro dos parâmetros desse objeto, desse construtor do objeto array, nós passamos aqui os elementos que queremos adicionar ao objeto array. Lembrem-se que o objeto array é um repositório de outros objetos. É um lugar onde podemos armazenar uma coleção de objetos de forma indexada. Vocês viram que também é possível recuperar um objeto em uma determinada posição utilizando a variável onde atribuímos o objeto array e a posição entre colchetes aqui. Desta forma, nós recuperamos o objeto na posição 1. Né? Lembrem-se que os objetos começam a ser indexados na posição 0. Vocês viram também que existe uma outra forma de criar o objeto array, que é com a sintaxe literal. Nesta aula, vamos aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos com relação aos objetos array. Vamos aprender como criar arrays multidimensionais, como criar arrays associativos, que é uma forma diferente dos arrays indexados, e vamos também aprender como utilizar algumas funções avançadas do objeto array. Então, pessoal, começando a falar aqui dos arrays multidimensionais, o que são multidimensionais? São várias dimensões. Nesse array aqui, pessoas, nós temos apenas uma dimensão. Então, dentro do objeto pessoas, nós temos aqui a pessoa na posição 0 e a pessoa na posição 1. Então, está aqui, 0 e 1. Só que, como eu falei para vocês na última aula, nós podemos colocar qualquer elemento dentro de um array, inclusive outros arrays. Então, por exemplo, dentro desse array de pessoas, nós poderíamos colocar, e aí eu tenho duas formas de adicionar, né? Eu poderia colocar aqui um new array, e dentro do nosso array, colocar outros arrays. Colocar um array, outro array, outro array. Poderia colocar um conjunto de arrays. Isso aí daria uma outra dimensão ao nosso objeto array. Então, por exemplo, vamos criar aqui um array sem nada. Na posição 0, eu vou colocar aqui uma pessoa e a gente vai imprimir. Opa, aqui ele está se comportando. Coloquei uma string. Então, na posição 0, eu vou colocar uma pessoa. Agora, nessa posição 0, eu poderia colocar um outro array. Com duas posições, por exemplo, o nome da pessoa e o sexo. Então, aqui ele trouxe um array para a gente. Como é que eu faço para acessar a primeira posição de um array que está dentro da primeira posição de um outro array? Aí eu já comecei a trabalhar aqui com arrays que tenham várias dimensões. Então, para acessar a primeira posição de um array, eu acesso dessa maneira. E se essa primeira posição representa um array e eu quiser acessar a primeira posição desse array interno, eu coloco as chaves aqui novamente e a posição que eu quero acessar. Vamos ver o resultado disso?
Tá aí, Ricardo. E se eu quiser acessar a segunda posição, M. Eu também posso criar arrays multidimensionais, né? Isso aqui é um array com 2 dimensões. Eu posso criar com 3 dimensões, com 4 dimensões, com quantas dimensões nós quisermos. E também podemos criar com a sintaxe literal. Então, nós poderíamos criar o array aqui. Criamos um array e dentro desse array eu vou colocar um outro array. Então, nesse array eu vou colocar Ricardo e o sexo. E vou colocar um outro array ali dentro. Sandra e o sexo feminino. Então, vejam aqui como é que nós estamos estruturando o nosso array. Estamos criando aqui um array com mais de uma dimensão. E aqui agora podemos acessar os elementos daquele array. Tá aí. E na posição de número 1 aqui do índice, que seria Sandra. Então, está aí. Então, qual seria essa posição? Essa posição seria a posição 0, 0, que é o primeiro item do nosso array de pessoas e é o primeiro item desse segundo array interno aqui. E essa posição aqui seria a posição 0, 1. E esse elemento Sandra aqui seria a posição 1, 0. E esse aqui, a posição 1, 1. Então, estamos criando arrays aqui, um array com 2 dimensões. Isso é que são arrays multidimensionais. Aqui, internamente, nós poderíamos criar ainda um outro array. Então, eu poderia criar um outro array aqui. XTI. Né? E aí, para acessar essa posição aqui, seria o primeiro elemento do meu array, na primeira posição do meu array interno, e dentro do array interno ainda teria um outro elemento. Então, tá aí. Recuperando aí XTI. Né? Isso é que são arrays multidimensionais. E o que são arrays associativos? Arrays associativos, pessoal, são aqueles nos quais cada um dos dados é referenciado não pelo índice numérico, como a gente está fazendo aqui, mas por um nome. A cada dado do array, a gente atribui explicitamente um nome string, né, de livre escolha, para o lugar do nome implícito, que seria esse índice aqui. Como é que a gente cria isso? Vamos dar uma olhada aqui. Então, eu vou criar aqui uma pessoa. Fazer uma coisa simplificada. Vejam aqui que o sinal agora é diferente. A sintaxe literal para a criação de um array é com a utilização de colchetes. Tá? Isso aqui são os colchetes. Agora, para a criação de um array associativo, a gente vai criar aqui com as chaves. Tá bom? Então, lembrem-se disso. Arrays indexados e arrays multidimensionais, nós criamos utilizando colchetes. E arrays associativos, nós criamos utilizando chaves. Então, vamos criar aqui um array associativo. Vou criar aqui uma propriedade nome, que seria o equivalente ao meu índice. E aqui vamos colocar Beatriz. E vamos colocar aqui uma outra propriedade, né? Cidade. E vamos colocar aqui o outro valor, Brasília. Então, dessa forma, nós podemos passar a acessar
essa pessoa pela, então vamos lá, pessoa.nome. Então tá aí, Beatriz. Ou poderia acessar também procurando, da mesma forma que a gente procura o índice, eu poderia procurar agora pelo nome da informação que eu quero. Então, eu tenho essas duas formas de acessar uma informação em um array associativo, que é construído com chaves, viu, pessoal? Vamos agora partir para as funções avançadas dos nossos arrays. Vou voltar aqui e utilizar um array com um pouco mais de informações aqui. Então, vamos lá. E vamos começar a trabalhar com essas funções. A função every, ela é utilizada para identificar se todos os elementos do seu array são de um determinado tipo, por exemplo. Tá? Então, para isso, a gente pode criar uma função. Então, vou criar uma função aqui. Function todos. E aí, essa função, ela recebe o elemento, um índice e o objeto. Sempre esses três parâmetros. Tá? E aqui, o que a gente vai verificar? Eu vou verificar se todos os elementos são do tipo string. O que eu quero saber é se todos os elementos são do tipo string. Se um desses elementos não for do tipo string, a função every deverá me retornar o valor falso. Né? Então, vamos ver aqui. Como é que eu executo? Dessa maneira. Frutas.every, ou seja, todo mundo deverá ser avaliado por essa função todos. Vamos ver o resultado? Então, tá aí. Todo mundo é string. Agora, vamos ver o que acontece se eu colocar um número aqui no meio. Agora, a nossa função, né, every, retorna falso. Por quê? Porque um dos elementos foi avaliado de forma negativa. Tá bom? Isso aqui pode ser útil para você garantir que todos os elementos de um array são de um determinado tipo. E a função sum? A função sum, ela é ligeiramente diferente da função every. A função every, ela verifica se todos os elementos satisfaçam a avaliação que foi submetida aqui na função. A função sum verifica se pelo menos um elemento satisfaz. Então, por exemplo, se nós deixarmos aqui number, por exemplo, então eu tenho um número aqui dentro. Né? Então, nesse caso, se eu utilizar aqui a função sum, ela verifica se algum elemento é number. Ou seja, se algum elemento satisfaz o critério, satisfaz essa avaliação da função. Então, ele vai falar que sim, tem pelo menos um elemento aqui nesse array que satisfaz essa avaliação da função. Agora, se eu remover o number daqui, ele não vai encontrar nenhum elemento, aqui false, não encontrou nenhum elemento que satisfaça essa avaliação da nossa função. Vamos agora olhar a função filter. Essa função filter, ela filtra, vamos colocar aqui, filter, ela filtra o nosso array com base em uma função que nós estipulamos, né? E retorna para a gente
o array resultante desse filtro. Então, por exemplo, se eu quisesse verificar aqui todas as palavras, eu quero retornar, eu quero filtrar aqui todas as palavras que tenham a letra AN no nosso array, né? Então, eu poderia pegar aqui todos os elementos, ponto, index of AN, né, for maior do que 0. E aí ele retornou aqui para a gente só banana e laranja. Só essas duas palavras é que tem as letras AN dentro delas, né? Então a gente poderia criar um filtro de qualquer maneira aqui. A gente poderia ter um array com números, por exemplo, e eu quisesse retornar todos os números maiores do que um determinado número ou menores que um determinado número, né? Então a gente tem várias aplicações para essa função. E o método map, ele é utilizado para alterar todos os elementos do nosso array. Então, por exemplo, se eu quisesse alterar os elementos para deixar eles da seguinte maneira, né? Elemento passar a ser igual ao elemento ponto to uppercase, né? É uma possibilidade. Então, todos os meus elementos passaram a ser o elemento em letra maiúscula. Ou a gente poderia colocar aqui o elemento passar a ser igual ao elemento mais Universidade XTI. Então tá aí. Ou imagine que a gente tivesse aqui um conjunto de números. 10, 23. Vamos criar um conjunto aqui de números. E eu quisesse agora que os meus elementos fossem iguais ao elemento vezes 12. Então tá aí, fizemos uma alteração, né? Então, esses são algumas das funções avançadas que nós temos aí para a utilização dos objetos array. Espero que vocês tenham curtido aí em como criar arrays multidimensionais, arrays associativos e como utilizar essas funções que são muito úteis quando estamos trabalhando aqui com JavaScript. No final desse curso, pessoal, vocês estarão aptos a passar em qualquer prova de JavaScript, viu? Vocês estão adquirindo um conhecimento bem completo aqui sobre a linguagem e vai depender de vocês aí virarem verdadeiros profissionais em programação JavaScript. Nos vemos aí na próxima aula, pessoal.